João Batista vê Jesus aproximar-se e a gente usa o ditado assim: não faz rodeios. Ele aponta, ele proclama, ele entrega o centro da cena. Quando João ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, ele não fala apenas de Jesus, mas ele revela o sentido profundo da história da salvação. Olá, um bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Um feliz sábado para vocês, para suas famílias. É uma alegria hoje poder estar com vocês, fazendo a leitura do Evangelho deste sábado, dia 3 de janeiro, e depois uma pequena reflexão. O Evangelho nos narra, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 até 34. Nos narra o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas, se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Veja, caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste sábado, ele nos coloca diante de uma cena bastante simples, mas ao mesmo tempo decisiva. João Batista vê Jesus aproximar-se e a gente usa o ditado assim: não faz rodeios. Ele aponta, ele proclama, ele entrega o centro da cena. Quando João ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, ele não fala apenas de Jesus, mas ele revela o sentido profundo da história da salvação. Eu quero fazer um destaque aqui porque a gente precisa entender bem, com maior profundidade, o peso desta imagem. O Cordeiro, o Cordeiro, ele não domina, ele não impõe, ele não ameaça. O Cordeiro, ele se oferece. Então, desde o início da fé de Israel, o Cordeiro ele está ligado ao sacrifício, à libertação, à vida que se entrega para que outra vida continue. Assim, então, quando João chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele anuncia que o mal ele não será vencido pela força, mas pelo amor levado até o fim, até as últimas consequências. Deus ele não responde ao pecado, ao mal com destruição, mas responde com entrega. João ele testemunha que viu o Espírito descer como pomba e permanecer sobre Jesus. Está no Evangelho de hoje. Aqui é bom que se diga também que não se trata de um detalhe poético, mas de uma revelação também importante. O Espírito ele não passa, não toca e vai embora. Ele permanece. Isso mostra que Jesus age sempre em plena comunhão com o Pai, movido pelo Espírito, conduzido pelo amor. Então, tudo o que ele faz nasce dessa unidade profunda entre o Pai e pela força do Espírito. Ora, nesse ponto, a palavra toca diretamente a nossa vida. Porque nós, muitas vezes, buscamos Deus apenas em momentos rápidos, em emoções passageiras.
ou então em algum pedido urgente. Não é assim que acontece muitas vezes. E, no entanto, o Evangelho mostra que a verdadeira vida espiritual pede permanência. Assim como o Espírito permanece sobre Jesus, também nós precisamos aprender a permanecer em Deus, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando o caminho parece lento, silencioso, permanecer. João, ele conclui com um testemunho bastante claro. João, ele diz assim, sem hesitar, que Jesus é o Filho de Deus. Essa afirmação, ela não nasce de um estudo teórico, mas de uma experiência vivida. João viu, ouviu e reconheceu. Creio que aqui está o convite que o Evangelho faz para a gente hoje. Não basta você, eu, ouvir falar de Jesus. Cada um de nós precisa vê-lo com os olhos da fé, reconhecê-lo no cotidiano, mas também confessá-lo com a própria vida. Quero convidar você, caro irmão, irmã, devoto, devota, paroquiano, paroquiana, a participar da celebração desse final de semana, da Epifania do Senhor. Tem missa hoje à noite, 19 horas, aqui no santuário, mas amanhã, nos diferentes horários, no domingo, 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 18 horas e 20 horas. Venha no santuário, venha participar da celebração eucarística, venha também, assim, fortalecer a fé, a reconhecê-lo na celebração da palavra, na participação da Eucaristia e depois confessá-lo com a sua própria vida. Desejo um abençoado final de semana para você. Até segunda-feira. Paz e bem.